Sagrado coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Seja bem-vindo, amado irmão, bem-vinda, amada irmã. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho. Celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E nesse dia, a igreja traz para nós a leitura do Evangelho, segundo São Mateus, no capítulo 8, versículos 23 a 27. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amado irmão, amada irmã, esse evangelho é muito importante. Ele aparece também em Marcos e Lucas. Quando um evangelho é narrado em mais de um, significa que nosso Senhor quer frisar algo muito importante. Primeiro é necessário nós entendermos que passaremos por tribulações. Você nesse momento pode estar vivendo uma tribulação pessoal, dentro do relacionamento, alguma situação de enfermidade, no trabalho. Nós estamos vivendo uma turbulência mundial, que é esta pandemia. Enfim, desde que a humanidade é a humanidade, desde do pecado, toda a humanidade vive turbulências. E assim será até a vinda do Senhor. Segundo, que nosso Senhor permite vivermos tribulações não porque quer nos castigar. Deus não é assim, Deus nos ama. Agora, essas turbulências, essas tempestades que nós passamos, nós somos provados por ela e ao mesmo tempo aprovados. E a nossa fé vai se fortalecendo. Veja, Deus Pai provou Jesus Cristo, provou Nossa Senhora e não vai conceder que nós, pecadores, passemos também por provas, sendo que o fim último das provações deve ser a nossa vitória. Um outro ponto que eu quero destacar são duas realidades nessa barca. De um lado estão os discípulos que desviaram o seu olhar para o Senhor que está na barca. Eles olharam para as condições da barca, olharam para as ondas agitadas, olharam para a tempestade, olharam para a falta de capacidade em ter que segurar a embarcação, olharam as condições humanas e então entraram no desespero. Por outro lado, nós temos o Senhor Jesus que dorme. Mas esse dormir de Jesus não significa que ele está sendo indiferente à situação. Jesus não foi indiferente ao desespero dos apóstolos. Jesus não é indiferente à nossa dor, à nossa angústia. Jesus está calmo, tranquilo. Você já deve ter visto, já deve ter falado, Deus no controle, Deus no controle. Mas será que diante das situações, dos problemas, para onde será que eu olho? Eu olho para o Cristo, a paz, a calmaria que está ao meu lado. Eu reconheço realmente que Jesus está nessa situação comigo, Ele que é a paz.
Eu olho para ele ou eu olho para toda a situação à minha volta que agita o meu coração, que faz com que eu desvie o olhar para o foco, para o centro, ainda que esse centro esteja dormindo? Para quem eu estou olhando em situações de dificuldades? Nós estamos vivendo numa pandemia e parece que a situação não tem fim. Mas o próprio Senhor diz que Ele é o Alfa e o Ômega. E se nós proclamamos essa verdade, até cantamos Alfa e Ômega, princípio e fim, por que colocamos como sentença? Por que sentenciamos já a situação da humanidade? A humanidade não tem mais jeito. As pessoas não têm mais jeito. Eu não acredito mais no ser humano. Peraí. Se o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus é fiel naquilo que Ele faz. E Ele veio para resgatar a humanidade. Nós precisamos entender, amado irmão, amada irmã, que a vinda do Senhor Jesus, sua paixão e morte, produz efeito em nós até hoje. O Senhor está na barca. Ele se colocou conosco nesta situação. Veja, Jesus não nos colocou numa situação de pandemia. A pandemia não vem de Jesus. As situações turbulentas que você vive, que eu vivo, muitas das vezes, porque nós não seremos isentos, não somos isentos de passar. Todos nós passamos por tribulações. Isso é para o ser humano. Mas todas essas situações contrárias não definem quem Deus é na nossa vida. Não definem. Não definem a nossa história. Porque tudo começou em Deus e vai terminar em Deus. Os discípulos, ao verem aquele cenário, sentiram medo. O medo é um sentimento. Ele não tem moral, ele é um sentimento. Agora, quando damos valor ao medo, ele gera o desespero. Ele gera a intranquilidade. Ele gera tormento. Jesus dorme. Jesus está em paz. Porque, como eu disse, Ele é a paz. O medo gera o desespero. Se nós temos medo e permitimos com que esse medo gere o desespero vai gerar em nós a descrença da fé naquele que está no barco. Agora, é claro que diante das provações, das situações, nós devemos clamar a Jesus, mas reconhecendo que Ele está presente, é no sentido, Jesus, faça alguma coisa por mim, porque eu sei que Tu és o Deus de todas as coisas. Estou sofrendo, estou perecendo, o mar da minha vida está agitado, mas eu sei que o Seu amor e a Sua força é maior do que eu mesmo. Jesus, eu clamo a Tua ação, a Tua intervenção. É um clamor de confiança que todos nós devemos fazer. Diferente dos discípulos. Senhor, acorda, salva a gente! Estamos desesperados. E aí por isso que Jesus pergunta, por que tanto medo? E olha só, né? Por que tanto medo, homens de pouca fé? Veja, o medo originou o desespero e o desespero originou a falta de fé. Então, reconhecemos que o nosso Senhor está conosco. Ele prometeu estar conosco e permanecer todos os dias até o final dos tempos. Que a graça do Espírito Santo de Deus possa nos convencer dessa verdade, porque toda vez que o Evangelho é proclamado, a palavra se torna atual na nossa vida. Que essa palavra possa te encorajar, me encorajar nesse dia. Ele está na barca, Ele não é indiferente, Ele é a paz. E essa paz que é o próprio sagrado coração de Jesus, que é dado a você com amor,
com generosidade, com mansidão. Ele vivo está e Ele cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe e que essa paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa conduzir o seu dia, possa conduzir você nessa hora, tornando-te cada vez mais capacitado para ouvir a seguinte frase: Ele vivo está, presente e nunca mais vai me deixar. Amém.